Cara, você tava lá no Corinthians ainda, eu acho que tava, hein? Quando acharam as escutas lá na sala do presidente? Foi logo no comecinho. Cara, o que foi isso, bicho? Cara, literalmente isso que você falou. Inclusive, lá na base, no CT da base, encontraram as escutas, porque não foi só lá na sala da presidência. Foi na base. E lá na base o negócio foi mais sério, porque eles encontraram os aparelhos. Entendeu? Gravadores, microfones, um negócio do tamanho do videocassete, assim, da época do videocassete, entendeu? Enfim, foi muito sério, cara. Foi muito sério. E na sala, no 5º andar ali, sinais de, entendeu? Então, por exemplo, aquele negocinho que fica no alto com a câmera, assim, você abre ali, só os fios passados, não tinha nada ali. Entendeu? Embaixo da mesa da secretária, um fio de áudio passado. Pra quê? Entendeu? Ali do 5º andar, né? Logo do início ali. Isso. Então, sim, a gente Quando estava lá. descobriram isso? Cara, quando você entra assim, eu já estava no protocolo fazer a varredura. Ah, tá. Então, eles já entraram com uma empresa contratada exatamente para fazer isso. Quando eu falei para vocês que a campanha foi pesada, foi trash, o negócio é complicado, cara. E aquela... Bom, ali provavelmente, óbvio que você já tava e assim, pô, foi motivo de chacota aquele debate entre o André e o Augusto, né? Na Gazeta. Ali foi, nossa, a gente... se teve um momento que eu senti que eu falei, cara, qualquer lugar que a gente vai, a gente tá ferrado, porque aquilo foi ridículo. Cara, você experiente, você iria debater com o André muito melhor do que o Augusto fez ali. Porque ficou evidente, assim, claro, teve arrogância, como você falou, da renovação, de trazer qualquer um, porque o André, desculpa, é qualquer cara. Pegaram qualquer cara e botaram lá. O cara não consegue formular 2 frases. E o Era Augusto um compromisso. também. Era um compromisso. O André já tinha sido prometido a ele, pelo menos em 2 oportunidades, que ele seria o candidato. Então, assim, o Andrés teve a primeira gestão dele. Aí, na sequência, eles foram fazendo uma escala. Né? Mário Gobi, Roberto de Andrade. E nessa... Em algum momento ali, eu não sei, não tenho os detalhes, foi prometido ao André, agora é você. Aconteceu alguma coisa, não pode. Agora vai você. Aconteceu alguma coisa, não pode. Chegou uma hora que não tinha mais o que falar pro cara, entendeu? Então, tá bom, vai. Você. Agora você já não tem mais. É isso. Vai lá. E ajudou o Augusto no final das contas, né? Mas como é que foi pra você, cara? Porque, aliás, você chega no Augusto e fala, Augusto, esse aqui é o caminho, vai por aqui. Como que é um papo depois de um debate tão ridículo quanto foi aquele? De ajustes, cara. Porque assim, o que foi ruim, foi. Mas o que me incomodou um pouquinho nos dias seguintes. Você quer falar que o Augusto foi mal? Tudo bem. Poderia ter falado isso, falado daquilo? Tudo bem. Eu só ficava incomodado quando falava assim, deu tudo, foi tudo igual, foi tudo horroroso. Os 2 foram tão ruins quanto. Isso é importante mudar, realmente. Peraí. Né? O outro... esqueceu de um título mundial do Corinthians. Deu um título da Sul-Americana que o Corinthians... que a gente não tem. Então, peraí. Ele tirou um e colocou... Você pode falar que o candidato de oposição não foi bem. Mas falar que ele foi tão mal quanto... Não. Ali foram coisas... São prateleiras diferentes. Se você coloca um na ruim, você tem que colocar o outro na péssima. Se você colocar esse aqui na péssima, o outro, sei lá onde você vai colocar. Mas não dá pra ser na mesma prateleira, embora os 2 tenham sido ruins. Mas, cara, depois é ajuste. É sentar, analisar, tá vendo? Isso aqui, assim, assado. Melhor não ir por aí. Agora, a forma de se expressar, que é uma coisa que muita gente criticava o Augusto e critica o Augusto, cara, isso é difícil tirar. Porque isso é a essência da pessoa. Né? Então, por exemplo, errar os plurais. Cara, precisa de um trabalho muito árduo, muito em cima, que nem todo mundo tem a disposição de fazer. Entendeu? E quando você assume um Corinthians, cara, você não vai ter tempo para fazer isso. Então, o que você precisa fazer é o seguinte, é trabalhar a imagem do cara. Ele vai falar errado? Vai falar errado. Só que assim, ele não pode ser visto como um cara simplesmente limitado intelectualmente ou despreparado apenas. Mas um cara humilde. Você não vai mentir pro público, mas você vai tentar amenizar o impacto que aquelas características dele vão ter nesse público. Então o despreparado passa a ser humilde. E naquele momento da campanha ele era um cara humilde mesmo. Ele ouvia bastante. Enfim, era diferente. Era que depois você
obviamente disse aí que foi mudando essa relação. E aí, cara, bom, você falou pra gente aqui que houve, né? Aliás, ele foi avisado sobre esse intermediário aí. E aí eu queria te perguntar, que você ia falando, né? Que até acho que eu te interrompi. Que eu te perguntei quando foi que você notou que o barco ali estava difícil e tal, e você falou que foi justamente nesse ponto. Quando foi que o Augusto te chamou? Foi você que chegou pro Augusto para interromper esse trabalho? Quando foi que você chegou nele, ou ele chegou a você e falou, olha, não vai dar para continuar? E como foi essa conversa? Depois desse ruído que começou com o Rubão, eu e outras pessoas, quando íamos à sala da presidência, a gente começou a ouvir algumas coisas do Augusto, que no início eu entendi como alguém que está irritado com o outro cara, tal, não sei o quê, mas depois começou a passar um pouquinho do limite, caiu um pouquinho na difamação. Então, de falar mal do Rubão, de detonar o Rubão. Tá. Né? E como eu fui trazido para a campanha pelo Rubão, porque conheci o Rubão lá de 20 anos atrás, eu acho que o Augusto entendia que eu poderia ser o cara que levasse alguns recados dele para o Rubão. Entendi. E eu, lógico, que na hora percebi isso, né? Mas deixei rolar, cara. E o que eu fazia? Eu filtrava. Uhum. Os recados que eu achava pertinentes, eu levava. Outros que era só para provocar, para fazer uma difamação e tal, eu absorvia. Eu blindava. Entendeu? E ficou evidente que o Augusto foi se irritando com o fato de talvez eu não me comportar do jeito que ele gostaria. Uhum. Levando esses recados, ou me distanciando, me aproximando mais dele. Entendeu? E também o fato dele querer atingir o Rubão. Uhum. Né? O negócio foi escalando de um jeito que, cara, eu não tenho a menor dúvida que no momento em que ele fala, ele pede pro Marcelinho para me comunicar da minha saída, ele estava de fato tentando atingir o Rubão. Vou tirar os caras que você trouxe. Entendi. E foram caindo um por um. Uhum. Começou comigo, mas o Yun quem trouxe? Rubão. O Rosala, quem negociou a chegada? Rubão. O Thiago do Cifute, que é um cara bacana pra caramba, que foi muito maltratado lá dentro, foi difamado também, entendeu? Que é um cara muito legal. Mesma coisa. Entendeu? Mas eles caíram ou pediram pra sair? Não. Eles foram sendo isolados, Cross. Uhum. Entendi. Só pra você ter uma ideia, assim, quantas vezes o Augusto me chamou pra reclamar de algo que eu tinha feito? 0. Nenhuma reclamação. Entendeu? Só que aí, quando eu saí, ele aproveitou algumas oportunidades que ele teve para dar umas cutucadas bobas, assim, que eu realmente não entendi. Porque quando você... Em você, né? Tá. Quando você interrompe uma relação dessa no mercado corporativo, cara, valeu. Entendeu? Você toca a sua vida daí, eu vou tocar a minha vida daqui. Eu não falo mal da empresa para qual eu trabalhei, você não fala de mim e bola que segue. Agora, cara, uma entrevistinha aqui, uma entrevistinha ali, até na coletiva. Aquela coletiva, enfim... recadinhos, cutucadas, uma coisa boba, assim, entendeu? Então, assim, 20 dias antes de eu sair, o Augusto parou de falar comigo. E aí ele para algumas pessoas diz assim, ele não performou bem, foi falha técnica, porque ele não fez alguns posicionamentos que deviam ser sido feitos. Como que eu vou fazer posicionamento se o presidente não fala comigo? Parou de responder mensagens, tudo. 20 dias antes. E aí ele usa esse próprio cenário criado por ele para justificar a minha saída. Uhum.